Um milionário entra em uma simples padaria para comprar um café, mas acaba se deparando com uma cena desoladora. Sua ex-esposa, visivelmente grávida, tenta desesperadamente trocar a aliança de casamento por um pedaço de pão para aplacar a fome. O que acontece depois é algo que ninguém poderia imaginar e vai te deixar sem palavras. Aroma de pão recém-assado se misturava ao burburinho matinal de São Paulo, quando Gustavo Mendes parou seu Mercedes preto em frente à padaria Pão em Prosa. Não era seu destino original. Ele havia saído de seu escritório no Itaim Bibi com a intenção de verificar pessoalmente o progresso de seu novo projeto em uma das comunidades mais carentes próximas. No entanto, uma ligação urgente de sua assistente o havia obrigado a parar para revisar alguns documentos que precisavam de sua assinatura imediata. Enquanto esperava que os arquivos fossem enviados por e-mail, decidiu comprar um café no pequeno estabelecimento, a padaria, com suas paredes pintadas de azul celeste e suas vitrines repletas de pães doces, croissants e pães de sal dourados, contrastava dramaticamente com o mundo de cristal e aço no qual Gustavo havia construído seu império tecnológico. Aos 35 anos, ele havia alcançado o que muitos consideravam impossível: transformar uma pequena startup em uma das empresas de tecnologia mais inovadoras da América Latina, especializando-se em soluções de energia renovável para comunidades rurais. Seu terno italiano impecável e seu relógio suíço chamavam a atenção naquele ambiente humilde, mas Gustavo havia aprendido desde jovem a se mover com conforto em qualquer ambiente. Ele havia nascido em uma família trabalhadora de Belo Horizonte, onde seu pai, eletricista de profissão, havia lhe incutido o sonho de levar energia limpa aos cantos mais esquecidos do Brasil. A morte prematura de seu pai, quando Gustavo tinha apenas 20 anos, havia sido o catalisador que o impulsionou a transformar esse sonho em realidade. O interior da padaria estava cheio de trabalhadores que tomavam café da manhã antes de iniciar sua jornada. Estudantes universitários com mochilas gastas e mães com crianças pequenas que escolhiam cuidadosamente seus pães do dia. O murmúrio de conversas em português se misturava ao tinir das moedas e ao assobio da cafeteira. Gustavo sentiu-se estranhamente nostálgico. Fazia anos que não visitava lugares como este, onde a vida transcorria com uma simplicidade que ele havia perdido em sua vertiginosa ascensão profissional. Ele se dirigia ao balcão quando uma cena em particular capturou sua atenção. Uma mulher de costas, com o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo desgrenhado, revirava nervosamente a bolsa em frente ao atendente. Sua figura, embora oculta por um casaco folgado, parecia-lhe estranhamente familiar. Havia algo na curva de seus ombros, na maneira delicada, mas determinada com que movia as mãos, que fez o coração de Gustavo acelerar com um pressentimento que ele não queria admitir. "Não tenho dinheiro em espécie", ouviu a mulher dizer com uma voz que confirmou seus piores temores. "Mas o senhor aceitaria isto?" Gustavo observou, petrificado, como a mulher tirava da bolsa uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante incrustado. A mesma aliança que ele havia escolhido cuidadosamente na Tiffany & Co. 6 anos atrás, quando ainda acreditava que o amor podia conquistar qualquer diferença de classe social ou personalidade. A mesma aliança que havia colocado no dedo de Camila Nogueira durante o casamento deles na Catedral da Sé, cercado de amigos, familiares e a esperança de um futuro que se desmoronou apenas 4 anos depois. "Minha senhora", Eudê começou a dizer o padeiro, um homem mais velho com avental sujo de farinha, claramente desconfortável com a situação. "Por favor", insistiu Camila, e agora Gustavo pôde ver seu perfil. Ela estava mais magra do que a última vez que a havia visto, há 2 anos, durante os trâmites finais do divórcio. Seu rosto, antes radiante e seguro, mostrava sinais de cansaço e uma vulnerabilidade que ele jamais havia presenciado durante os anos de casamento. "É ouro autêntico",
Vale muito mais do que um pão. O padeiro olhou a aliança com expressão compassiva, mas insegura. Não sei, minha senhora. Eu não sou joalheiro. Eu imploro, murmurou Camila, e havia tal desespero em sua voz que Gustavo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Só preciso de algo para o café da manhã. Foi então que Gustavo notou o detalhe que mudou tudo. Sob o casaco folgado, o ventre de Camila se curvava de maneira inconfundível. Ela estava grávida, visivelmente grávida, e pelo tamanho do ventre, parecia estar bastante avançada na gestação. O mundo ao seu redor pareceu desvanecer. O barulho da padaria se tornou um eco distante, enquanto ele processava a informação. Camila, sua orgulhosa ex-esposa, que havia rejeitado categoricamente qualquer pensão alimentícia após o divórcio, afirmando que preferia morrer de fome a aceitar o dinheiro de pena dele, estava tentando trocar a aliança de casamento por um pedaço de pão. E estava grávida. As perguntas se aglomeraram em sua mente como uma avalanche. De quem era o bebê? Quanto tempo de gravidez ela tinha? Como havia chegado a essa situação desesperadora? Onde estava o pai da criança? A indecisão do padeiro se prolongava enquanto ele examinava a aliança sob a luz matinal que se filtrava pela vitrine. Gustavo observou como Camila fechava os olhos momentaneamente, como se estivesse reunindo forças para manter a compostura que sempre havia sido sua característica mais distintiva. Mesmo nesta situação humilhante, ela tentava preservar a dignidade que a havia definido durante todos os anos que a conhecia. Está bem, finalmente disse o padeiro com um suspiro resignado. Eu lhe darei um pão doce e um café pela aliança, mas não posso lhe dar troco se valer mais. Não preciso de troco, respondeu Camila rapidamente, com um alívio tão palpável que Gustavo sentiu uma pontada de dor no peito. Sem pensar duas vezes, Gustavo se aproximou do balcão com passos decididos. Com licença, disse, dirigindo-se ao padeiro, tirando sua carteira de couro italiano. Eu pago pelo pão e pelo café da senhora. Camila virou-se bruscamente e, ao vê-lo, seu rosto passou por uma série de expressões que Gustavo pôde ler claramente. Surpresa, humilhação, raiva e, finalmente, uma máscara de fria indiferença que ele conhecia muito bem. Era a mesma expressão que ela havia aperfeiçoado durante os últimos anos do casamento, quando as discussões sobre a ausência constante dele por trabalho haviam se tornado muito frequentes e dolorosas. Não preciso da sua ajuda, murmurou entre dentes, mas sua voz não teve a força que pretendia projetar. Claro que não, respondeu Gustavo com suavidade, estendendo uma cédula de R$100 ao padeiro. Mas vou pagar de qualquer forma. Fique com a aliança, senhora, acrescentou, dirigindo-se a Camila, enquanto pegava o anel das mãos do padeiro confuso. Isto te pertence. Camila tentou arrebatar a aliança, mas Gustavo fechou a mão em torno do pequeno aro de ouro. Por um momento, seus dedos se roçaram, e ambos sentiram uma eletricidade familiar que costumava existir entre eles. Agora complicada por anos de feridas não curadas e mal-entendidos acumulados. Devolva-me isso, exigiu Camila, embora sua voz tremesse ligeiramente. Para que você a venda em outro lugar? E perguntou Gustavo, guardando a aliança no bolso do paletó. Não vou permitir que você troque nossas lembranças por comida quando posso ajudar. Nossas lembranças? A risada de Camila foi amarga e quebradiça. Essa aliança perdeu o significado há muito tempo, Gustavo. Para mim, é apenas um pedaço de metal que pode se transformar em uma refeição. O padeiro, claramente desconfortável com a tensão dramática que havia tomado conta de seu estabelecimento, colocou nervosamente um pão doce e um café fumegante sobre o balcão. Aqui está seu pedido, minha senhora, murmurou, desejando evidentemente que a estranha situação terminasse logo. Camila pegou o café com mãos que tremiam ligeiramente, seja pela fome, pelos nervos ou pela fúria. Gustavo notou que ela estava mais magra do que ele havia pensado inicialmente.
Suas bochechas pareciam fundas e havia olheiras pronunciadas sob seus olhos verdes, olhos que uma vez o haviam olhado com adoração e que agora o observavam com uma mistura de ressentimento e algo que se parecia perigosamente com vergonha. Camila, começou Gustavo, tentando suavizar seu tom. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, respondeu ela, dando um gole em seu café e fechando os olhos momentaneamente, como se a bebida quente fosse o primeiro conforto que tivera em dias. Isto foi uma coincidência infeliz, nada mais. Uma coincidência. Gustavo olhou para seu ventre protuberante, sem poder evitar. Você está grávida! Camila seguiu o olhar dele e, pela primeira vez, um sorriso genuíno, embora triste, apareceu em seus lábios. Sim, de 7 meses. 7 meses? Gustavo fez cálculos mentais rápidos. 7 meses significava que ela havia engravidado aproximadamente 2 meses após o divórcio final. Quem é o pai? A pergunta saiu com mais brusquidão do que ele havia pretendido. E ele viu como a expressão de Camila endureceu imediatamente. Isso não é problema seu. Respondeu friamente. Se você está em uma situação tão desesperadora que tem que trocar joias por comida, parece-me que sim. É problema meu, replicou Gustavo, sentindo como seu temperamento impulsivo, o mesmo que havia contribuído para a destruição de seu casamento, começava a emergir. Onde ele está? Por que não está cuidando de você e do bebê? Camila manteve silêncio, mas Gustavo pôde ver a luta interna refletida em seu rosto. Ele havia aprendido a ler suas expressões durante os 8 anos que a conhecia. 4 de namoro e 4 de casamento. Conhecia a pequena ruga que aparecia entre suas sobrancelhas quando estava preocupada, a maneira como mordia ligeiramente o lábio inferior quando tentava tomar uma decisão difícil, e a forma como seus olhos se tornavam brilhantes quando estava prestes a chorar, mas se recusava a fazê-lo. Isso não te diz respeito? Repetiu finalmente, mas com menos convicção. De repente, Camila cambaleou ligeiramente, levando uma mão ao ventre e a outra à testa. O café escorregou de seus dedos e o copo de papel caiu no chão, derramando o líquido marrom sobre os azulejos da padaria. Camila! Gustavo a segurou imediatamente pelo braço. O que está acontecendo? Estou bem, murmurou, mas era evidente que não estava. Seu rosto havia empalidecido e ela respirava com dificuldade. Não, você não está bem. Gustavo passou um braço em volta da cintura dela, segurando-a. Vou te levar para o hospital. Não, protestou fracamente. Não posso pagar. Eu pago, interrompeu Gustavo com firmeza. Agora não é hora para orgulho, Camila. O Hospital Albert Einstein era um mundo de corredores brancos imaculados e o aroma antisséptico que Gustavo havia aprendido a associar a momentos críticos da vida. Enquanto esperava na sala de emergência ginecológica, ele lembrou a última vez que havia estado em um hospital, quando seu pai sofreu o infarto que o levou. A sensação de impotência era familiar e desagradável. Camila havia sido internada imediatamente. Apesar de seus protestos fracos, não teve forças para resistir quando Gustavo a carregou praticamente até seu Mercedes. Durante o trajeto de 20 minutos até o hospital, ela havia permanecido em silêncio, ocasionalmente levando a mão ao ventre com expressões de desconforto que não passaram despercebidas para ele. Senhor Mendes, uma doutora de meia idade com cabelo grisalho preso e expressão séria se aproximou. Seu jaleco branco levava bordado o nome Doutora Patrícia Dantas, Ginecologia e Obstetrícia. Sim, doutora. Como está Camila? Gustavo se pôs de pé imediatamente. A senhora Nogueira encontra-se estável no momento, explicou a doutora consultando suas anotações. No entanto, sua situação é delicada. Apresenta sinais de pré-eclâmpsia precoce e desnutrição. Sua pressão arterial está elevada e há proteínas na urina, o que indica que tanto ela quanto o bebê estão em risco. Gustavo sentiu como se tivessem esvaziado o ar de seus pulmões. Quão grave é?
Com o tratamento adequado e repouso absoluto, tanto mãe quanto bebê podem ficar bem, continuou a doutora. Mas ela precisa de supervisão médica constante e uma nutrição apropriada. Receio que terá que permanecer em observação por pelo menos uma semana e depois precisará de repouso domiciliar estrito até o nascimento. Repouso absoluto? Exatamente. Nada de trabalho, nada de estresse e muito descanso. Também me preocupa o estado nutricional dela. Pelo que me contou, não tem se alimentado regularmente. A doutora fez uma pausa. O senhor é o pai do bebê? A pergunta caiu como uma pedra em água parada. Gustavo hesitou, sentindo o peso da mentira que estava prestes a dizer. Eu sou o ex-marido dela. Entendi. A expressão da doutora tornou-se ligeiramente mais compreensiva. E onde está o pai da criança? Isso é algo que o senhor teria que perguntar a ela, respondeu Gustavo honestamente. A doutora assentiu, claramente acostumada a situações familiares complicadas. Bom, independentemente das circunstâncias, alguém precisa se responsabilizar pelo cuidado dela. Em seu estado atual, ela não pode se valer por si só. Posso vê-la? Claro, quarto 312. Mas mantenha a conversa tranquila. Estresse é a última coisa que ela precisa neste momento. O corredor até o quarto 312 pareceu interminável. Gustavo havia enfrentado reuniões de diretoria hostis, havia negociado contratos milionários sob pressão extrema, havia dado apresentações a investidores internacionais, mas nada disso se comparava à ansiedade que sentia ao se aproximar daquela porta. Camila estava recostada na cama do hospital, conectada a vários monitores que emitiam bips regulares. Havia recuperado um pouco de cor nas bochechas, mas parecia pequena e vulnerável sob os lençóis brancos do hospital. Sua mão descansava protetoramente sobre o ventre em um gesto maternal que fez algo se mover dolorosamente no peito de Gustavo. Como você se sente? Lhe perguntou suavemente, aproximando-se da cama. Camila abriu os olhos e o olhou com uma expressão que ele não pôde decifrar completamente. Melhor. Os médicos me deram soro e algo para a pressão. Sua voz soava mais forte do que na padaria. Obrigada por me trazer. Não precisa agradecer. Fez-se um silêncio desconfortável entre eles, cheio de perguntas não formuladas e emoções não expressas. Gustavo sentou-se na cadeira ao lado da cama, notando como Camila evitava seu olhar direto. A doutora disse que você tem pré-eclâmpsia. Começou finalmente. Sim. Camila continuou olhando para a janela. Preciso de repouso absoluto até o bebê nascer. E onde você planeja fazer esse repouso? A pergunta saiu mais direta do que ele havia pretendido. Camila finalmente o olhou. E em seus olhos, ele viu uma vulnerabilidade que o lembrou da mulher jovem pela qual havia se apaixonado anos atrás. Antes que as responsabilidades do sucesso e as diferenças de personalidade começassem a corroer o relacionamento deles. Não sei, admitiu em voz baixa. Meu apartamento. Bom, eu não tenho mais apartamento. E antes que você pergunte, não tenho dinheiro para pagar um hotel por 2 meses. O que aconteceu com sua empresa? Gustavo sabia que Camila havia desenvolvido uma bem-sucedida consultoria de marketing digital após o divórcio. Durante os procedimentos legais, ela havia insistido orgulhosamente que não precisava do dinheiro dele, porque tinha seu próprio negócio próspero. A máscara de compostura que Camila havia mantido começou a se quebrar. Meu sócio. Acontece que ele estava desviando fundos há meses. Quando descobri, já era tarde demais. Ele havia levado tudo. As contas dos clientes, as economias da empresa, até minha parte dos ativos. Os advogados dizem que eu poderia recuperar algo eventualmente, mas isso levará anos. Por que você não me disse nada? Quando? A voz de Camila tornou-se ligeiramente sarcástica. Em qual de nossas inexistentes conversas dos últimos 2 anos eu iria mencionar que minha vida estava desmoronando? Gustavo sentiu o golpe de verdade em suas palavras. Após o divórcio, ambos haviam se esforçado para manter distância, como se o contato fosse doloroso para ambos. Camila disse finalmente,
tomando uma decisão que sabia que mudaria tudo, venha ficar na minha casa. A proposta de Gustavo ficou suspensa no ar como uma corda de equilibrista, tensa e perigosa. Camila o olhou durante longos segundos e ele pôde ver o conflito se desenrolando em seu interior. O orgulho que sempre havia sido sua força e sua maldição lutava contra a realidade implacável de sua situação. Não posso, murmurou finalmente, mas sua voz não teve a convicção férrea que ele esperava. Por que não? Gustavo inclinou-se para a frente em sua cadeira. Eu tenho uma casa grande no Morumbi, com uma casa de hóspedes completamente independente. Você teria seu próprio espaço, sua privacidade, e estaria perto se precisasse de ajuda médica, porque aceitar sua ajuda significaria admitir que... Camila parou, mordendo o lábio. Que você precisa de ajuda, completou Gustavo suavemente. Camila, não há vergonha em aceitar ajuda quando você precisa, especialmente quando há um bebê envolvido. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar. Você não entende. Durante o divórcio, jurei que jamais dependeria de você outra vez, que construiria minha própria vida, meu próprio sucesso. E agora as circunstâncias mudaram, interrompeu Gustavo. E às vezes a vida nos obriga a reconsiderar nossas promessas. Uma enfermeira entrou para revisar os monitores de Camila, interrompendo a conversa tensa. Enquanto a mulher anotava números em uma ficha e ajustava a bolsa de soro, Gustavo observou o perfil de Camila. Mesmo naquela situação vulnerável, ela mantinha uma dignidade natural que sempre o havia impressionado. Era uma das coisas que o havia atraído inicialmente. Sua capacidade de se mover com graça e segurança em qualquer ambiente, de jantares de gala a mercados populares. Seus sinais vitais estão melhorando, comentou a enfermeira alegremente. O descanso e a hidratação estão fazendo seu trabalho. A doutora Dantas virá vê-la em 1 hora. Quando ficaram sozinhos novamente, Camila falou sem olhá-lo. Se eu aceitar, e digo-se, seria temporário. Apenas até o bebê nascer e eu conseguir alguma estabilidade econômica. Claro, e eu teria que pagar aluguel. Camila, não é negociável. Ela o interrompeu com firmeza. Não serei seu projeto de caridade. Se eu for ficar na sua propriedade, pagarei o que puder, mesmo que seja pouco. Gustavo assentiu, reconhecendo que esse compromisso era importante para a autoestima dela. Está bem. Podemos discutir os detalhes depois. E o que as pessoas vão dizer? Perguntou Camila, finalmente virando-se para ele. Seu círculo social, seus sócios. O que pensarão quando souberem que sua ex-esposa grávida está morando na sua propriedade? Não me importo nem um pouco com o que pensem, respondeu Gustavo com uma sinceridade que a surpreendeu. Minha única preocupação é você e seu bebê. Algo em seu tom deve tê-la convencido, porque seus ombros relaxaram ligeiramente. Está bem, murmurou. Aceito, mas com condições. Estou ouvindo. Primeira, este é um acordo temporário e prático, nada mais. Não significa que estamos nos reconciliando ou que vamos tentar reparar nosso casamento. Entendido. Segunda, você respeita minha privacidade. Não entra na casa de hóspedes sem convite. Não me interroga sobre minha vida pessoal e definitivamente não tenta controlar minhas decisões como costumava fazer. Gustavo sentiu uma pontada de culpa. De acordo. Terceira, quando o bebê nascer e eu estiver recuperada o suficiente para me valer por mim mesma, eu vou embora. Sem dramas, sem súplicas, sem tentativas de me fazer mudar de opinião. Camila, você aceita as condições ou não? Gustavo a estudou por um momento. Viu a determinação em seu queixo erguido, a forma como mantinha os ombros apesar do cansaço e a maneira como protegia instintivamente seu ventre com as 2 mãos. Esta era a mulher pela qual ele havia se apaixonado. Forte, independente e absolutamente inflexível quando havia tomado uma decisão. Aceito, disse finalmente.
pela primeira vez desde que a havia encontrado na padaria. Camila lhe ofereceu algo parecido com um sorriso genuíno. Bem, agora você poderia me fazer um favor? O que precisar? Você poderia me trazer algumas roupas? Quando saí esta manhã do lugar onde eu estava ficando temporariamente, não pensei que terminaria no hospital. Onde você estava ficando? Camila hesitou. Na casa de uma amiga. Mas o marido dela voltou inesperadamente de uma viagem de negócios e... 3 é demais. Gustavo sentiu uma raiva surda ao imaginar Camila sem um lugar próprio para morar, dependendo da caridade de amigos. Me dê o endereço. Eu irei buscar suas coisas. Não é necessário. Só preciso de algo básico para os próximos dias. Roupas confortáveis, produtos de higiene pessoal. Você pode comprar em qualquer loja. Camila, por favor, permita-me fazer isso. Depois de outro momento de hesitação, ela lhe deu o endereço de um prédio de apartamentos de classe média na Vila Madalena. Pergunte por Helena Prado no apartamento 4B. Eu direi a ela que você vai em meu nome. Enquanto Gustavo anotava a informação em seu telefone, Camila acrescentou suavemente. Gustavo, obrigada. Sei que isto é estranho para nós dois, mas agradeço por ter me ajudado hoje. Não precisa agradecer, repetiu ele, levantando-se. Vou buscar suas coisas e depois falo com a doutora sobre a alta. Precisa de mais alguma coisa? Você poderia... Camila parou, como se estivesse pedindo algo muito pessoal. O quê? Você poderia me trazer um livro? Qualquer livro. Hospitais são terrivelmente chatos. Gustavo sorriu, lembrando como ela costumava devorar romances durante os fins de semana quando eram casados. Algum gênero em particular? Surpreenda-me. Enquanto caminhava para a saída do hospital, Gustavo refletiu sobre os rumos inesperados que seu dia havia tomado. Naquela manhã, ele havia acordado como um empresário bem-sucedido e solteiro, preocupado unicamente com seus projetos e reuniões. Agora, horas depois, ele se dirigia para buscar os pertences de sua ex-esposa grávida, que estaria morando em sua propriedade durante os próximos meses. A vida, ele pensou, tinha uma forma peculiar de desmantelar até os planos mais cuidadosamente traçados. O apartamento onde Camila havia estado ficando revelou ser um modesto segundo andar em um prédio dos anos 70, com paredes de tijolos aparentes e janelas que precisavam de uma boa limpeza. Helena Prado, uma mulher de uns 40 anos, com expressão amável, mas cansada, recebeu Gustavo com uma mistura de curiosidade e alívio. Então você é o famoso ex-marido, comentou enquanto o guiava para um pequeno quarto onde os pertences de Camila estavam ordenadamente empacotados em 2 malas. Camila falou muito de você. Sério? Gustavo não pôde evitar perguntar, embora imediatamente se arrependesse de mostrar curiosidade. Helena sorriu com conhecimento. Nem tudo de ruim, se é isso que o senhor pergunta. Mas também nem tudo de bom. Ela fez uma pausa, enquanto ele levantava as malas. Olha, não é da minha conta, mas essa mulher passou por um inferno nos últimos meses. Primeiro o golpe do sócio dela, depois descobrir que estava grávida, depois perder o apartamento quando não pôde pagar o aluguel. Perdeu o apartamento? Há 3 semanas. Por isso ela veio parar aqui, no meu sofá. Mas meu marido... Helena encolheu os ombros apologeticamente. Ele não sabia que ela ficaria tanto tempo, e com o bebê a caminho... ele acha que já temos problemas suficientes. Gustavo sentiu uma mistura de culpa e raiva. Enquanto ele vivia em sua mansão de 5 quartos, em uma das áreas mais exclusivas da cidade, Camila havia estado dormindo em sofás alheios, sem um lugar próprio para morar. Como o senhor a encontrou na padaria? E perguntou Helena enquanto ele carregava as malas para a porta. Foi coincidência, pura casualidade. Não acredito em casualidades, disse Helena com um sorriso misterioso. Especialmente quando se trata de destino e bebês. De volta ao hospital, Gustavo encontrou Camila acordada e falando ao telefone.
Sua expressão parecia tensa e preocupada, e quando o viu entrar, ela rapidamente terminou a ligação. "Tudo bem?" lhe perguntou ele, deixando as malas ao lado da cama. "Sim, só assuntos legais relacionados ao golpe." Camila não o olhou diretamente. "Helena te deu problemas?" "De jeito nenhum. De fato, ela me contou que você tem dormido no sofá dela nas últimas semanas." Camila corou ligeiramente. "Helena fala demais. Por que você não me disse que havia perdido seu apartamento?" "Porque não é problema seu", respondeu ela com sua típica defensiva. "E antes que você comece com sermões sobre orgulho, já estabelecemos que aceitarei sua ajuda temporariamente. Não precisa me fazer sentir pior do que já me sinto." Gustavo sentou-se na cadeira ao lado da cama. "Não pretendia sermonear, apenas eu gostaria de ter sabido antes." "Para quê?" "Para que você me resgatasse antes. Gustavo, durante 4 anos de casamento, você sempre quis resolver todos os meus problemas antes que eu tivesse a oportunidade de tentar por mim mesma. Não vou permitir que comecemos com essa dinâmica novamente." Era uma crítica justa e Gustavo sabia disso. Durante o casamento, sua natureza protetora e controladora havia sufocado a independência de Camila em mais de uma ocasião. Ele havia pago dívidas de cartão de crédito sem perguntar, havia interferido em suas decisões profissionais para o próprio bem dela e havia assumido o controle de suas finanças sob o pretexto de otimizar seus investimentos. "Você tem razão", admitiu. "Mas esta situação é diferente. Não se trata de controle, trata-se de sobrevivência básica." Antes que Camila pudesse responder, a doutora Dantas entrou no quarto com um sorriso profissional. "Boas notícias", anunciou consultando seu tablet. Sua pressão arterial se estabilizou e os exames de sangue mostram melhorias significativas. "Acredito que podemos dar-lhe alta amanhã de manhã." "Tão cedo?" perguntou Gustavo. "Com as condições apropriadas", esclareceu a doutora. "Repouso absoluto, acompanhamento médico semanal e uma dieta rica em proteínas e nutrientes." "Terá supervisão em casa?" Gustavo e Camila trocaram olhares. "Sim", respondeu ele finalmente. "Ela ficará na minha propriedade." "Perfeito. E suponho que o senhor poderá garantir que ela siga as restrições médicas?" A doutora olhou para Gustavo expectante. "Claro." Depois que a doutora saiu, deixando-lhes uma lista detalhada de instruções médicas, Camila suspirou profundamente. "No que estou pensando?" Jules murmurou, mais para si mesma do que para ele. "Você está pensando em fazer o melhor para seu bebê", respondeu Gustavo suavemente. "Nosso bebê vai nascer em 2 meses e a mãe dele estará morando com seu pai adotivo, temporário, em uma situação que provavelmente será desconfortável para todos os envolvidos." Gustavo notou como ela havia dito "nosso bebê" e decidiu não corrigi-la. Em certo sentido, embora não fosse biologicamente dele, o bebê estava se tornando sua responsabilidade também. "Não tem que ser desconfortável", disse finalmente. "Podemos fazer funcionar." "Como?" "Gustavo, quando éramos casados, não conseguíamos conviver sem brigar. Não conseguíamos ficar na mesma sala por mais de 1 hora sem que surgisse algum conflito sobre controle, trabalho, dinheiro ou prioridades. O que te faz pensar que agora será diferente?" Era uma pergunta válida, e Gustavo não tinha uma resposta fácil. "Talvez porque ambos tenhamos mudado. Talvez porque as circunstâncias sejam diferentes. Ou talvez", acrescentou com um sorriso irônico, "porque finalmente amadurecemos o suficiente para nos comportarmos como adultos civilizados." Camila riu apesar de si mesma. "Essa é uma expectativa muito otimista, considerando nosso histórico." "Bom", disse Gustavo, levantando-se e pegando uma sacola que havia deixado junto às malas, por via das dúvidas, trouxe reforços. Ele tirou da sacola 3 livros, um romance de Clarice Lispector, uma biografia de Lígia Fagundes Telles e uma coletânea de contos de Marina Colasanti. Os olhos de Camila se iluminaram genuinamente pela primeira vez em todo o dia. "Você lembrou que gosto de autoras brasileiras?" "Lembrei de muitas coisas", respondeu ele baixinho,
Por um momento, o ar entre eles se carregou de memórias compartilhadas e da intimidade que uma vez tiveram. Mas então Camila desviou o olhar, e o momento se quebrou como cristal frágil. Obrigada pelos livros, murmurou. E por todo o resto, de nada. Agora descanse. Amanhã começa uma nova etapa para nós dois. A casa de hóspedes, na propriedade de Gustavo, era uma estrutura de 2 andares com arquitetura colonial moderna, conectada à casa principal por um caminho de pedra que serpenteava entre jacarandás e buganvílias. Tinha sua própria entrada, uma pequena cozinha equipada, uma sala de estar aconchegante, um quarto espaçoso no 2º andar e, o mais importante para a situação atual, privacidade completa. Enquanto Gustavo ajudava Camila a se instalar, levando suas malas para o quarto, ela examinou o espaço com uma mistura de gratidão e melancolia. As janelas ofereciam uma vista para o jardim meticulosamente cuidado, onde uma fonte de pedra sussurrava suavemente entre os arbustos de azaleias. É lindo, comentou, acariciando inconscientemente o ventre enquanto observava o jardim. Você o redesenhou depois do divórcio, completou Gustavo. Sim, eu precisava manter minhas mãos ocupadas. Era mais do que isso, embora ele não admitisse em voz alta. Depois que Camila se foi, a casa principal havia parecido grande demais e vazia. Ele havia canalizado sua energia para projetos de remodelação, transformando a antiga casa de hóspedes em um refúgio independente que, ironicamente, agora serviria para abrigar a mulher que havia deixado esse vazio. A cozinha está completamente equipada, explicou, abrindo armários para mostrar-lhe onde estava tudo. A geladeira eu abasteci esta manhã com tudo o que a doutora recomendou. Frutas, vegetais, proteínas magras, produtos lácteos. Camila assentiu, aparentemente sobrecarregada pela eficiência com que ele havia organizado tudo. Você não precisava fazer tudo isso. Claro que sim. A doutora foi muito específica sobre sua dieta. Gustavo fez uma pausa. Também contratei uma ajudante do lar, que virá 3 vezes por semana para limpar e ajudar com qualquer coisa que você precise. Ela se chama Rosa, é muito gentil e discreta. Gustavo, e pensei que talvez você quisesse ter um telefone fixo instalado aqui, para caso de alguma emergência e não encontre seu celular. Gustavo, pare. Ele parou, reconhecendo a exasperação crescente em sua voz. O quê? Você está fazendo de novo. Fazendo o quê? Controlando, organizando, tomando decisões sobre minha vida sem me consultar. Camila sentou-se cuidadosamente no sofá, respirando profundamente. Mal estou aqui há 1 hora e já sinto que você está administrando minha existência. Gustavo passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela lembrava de quando ele estava frustrado. Só estou tentando garantir que você tenha tudo o que precisa. O que preciso é espaço para respirar e tomar minhas próprias decisões, mesmo que sejam pequenas. Sua voz se suavizou ligeiramente. Aprecio tudo o que você fez, de verdade. Mas se isso for funcionar, você precisa me deixar ser independente dentro dos limites que a doutora me impôs. Era a mesma conversa que haviam tido dezenas de vezes durante o casamento. Só que agora ambos eram mais conscientes da dinâmica destrutiva. Gustavo sentou-se na cadeira em frente ao sofá, mantendo certa distância física. Você tem razão, admitiu. É um hábito difícil de quebrar. Durante anos, resolver problemas e organizar coisas tem sido minha maneira de mostrar que me importo. Eu sei. E durante anos, interpretei esse controle como falta de confiança na minha capacidade de cuidar de mim mesma. Ficaram em silêncio por um momento, ambos processando a honestidade incomum de seu intercâmbio. Durante o casamento, essas conversas geralmente escalavam até se tornarem discussões acaloradas sobre independência versus cuidado, controle versus proteção. Que tal estabelecermos algumas regras básicas? O propôs Camila finalmente. Parece-me bem. Você me proporciona um lugar seguro para morar e acesso a cuidados médicos.
Eu me encarrego das decisões diárias sobre minha rotina, minha alimentação, dentro das recomendações médicas e meu horário. De acordo. Se eu precisar de ajuda, pedirei a você diretamente. Se tiver preocupações sobre minha saúde ou a do bebê, as expressa diretamente em vez de tomar ações unilaterais. Entendido? E ambos reconhecemos que isso é temporário e que nossas vidas eventualmente voltarão a ser separadas. Gustavo hesitou nesta última condição, mas assentiu. Entendido. Camila pareceu relaxar ligeiramente. Bem, agora você poderia me mostrar como funciona o chuveiro? A viagem do hospital me deixou exausta e gostaria de me limpar antes do jantar. Claro, e Camila... Ele parou quando ela o olhou. Se alguma vez você sentir que estou caindo em velhos hábitos, apenas me diga. Não quero que isso se transforme em uma repetição dos erros que cometemos antes. Um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu em seus lábios. Farei isso. E Gustavo, obrigada por tudo. Sei que isso não é fácil para nós dois. Enquanto ele lhe mostrava o banheiro no segundo andar, Gustavo não pôde deixar de notar como Camila subia as escadas lentamente, uma mão no corrimão e a outra nas costas. A realidade de sua condição médica e o estágio avançado de sua gravidez o lembraram porque estavam naquela situação em primeiro lugar. Você está bem? E perguntou quando a viu fazer uma pausa na metade da escada. Só um pouco sem fôlego. É normal com 7 meses de gravidez. Mas ele notou como ela apertava ligeiramente os lábios, um sinal que ele se lembrava de quando ela tentava minimizar desconfortos físicos. No quarto, Camila sentou-se na beira da cama e olhou pela janela em direção à casa principal, onde as luzes do escritório de Gustavo já estavam acesas. Você ainda trabalha até muito tarde? Perguntou, na maioria das noites. Temos um projeto importante que deve ser lançado nos próximos meses. O projeto de energia rural de que você sempre falava. Gustavo se surpreendeu por ela se lembrar. Sim, finalmente estamos implementando a primeira fase em comunidades do Ceará. Seu pai ficaria orgulhoso, disse suavemente. A menção de seu pai fez algo se mover no peito de Gustavo. Durante o casamento, Camila havia sido uma das poucas pessoas que realmente entendia o que aquele projeto significava para ele. Espero que sim, murmurou. Posso te perguntar algo? Camila o olhou com curiosidade genuína. Claro. Por que você decidiu me ajudar? E não me diga que é só por bondade. Eu te conheço, Gustavo. Sempre há razões mais profundas por trás de suas decisões importantes. Era uma pergunta que ele mesmo havia se feito várias vezes desde a manhã na padaria. Por que havia intervindo tão impulsivamente? Por que havia oferecido sua casa sem pensar 2 vezes? Honestamente, disse finalmente, não tenho certeza. Quando te vi naquela padaria, tentando trocar nossa aliança por comida, algo se quebrou dentro de mim. Eu não podia simplesmente ir para o outro lado e fingir que nada havia acontecido. Mas há mais do que isso. Gustavo considerou suas palavras cuidadosamente. Talvez, depois de 2 anos fingindo que nosso casamento não significou nada, de agir como se pudéssemos apagar 8 anos de história compartilhada, ver que você estava em apuros, me fez admitir que ainda me importo. Como pessoa, como parte do meu passado, como... Não sei, é complicado. Camila assentiu lentamente. É complicado, concordou. Mas talvez esteja tudo bem ser complicado. Talvez seja mais honesto do que fingir que somos estranhos. Talvez. Quando Gustavo finalmente se dirigiu à porta, Camila o deteve mais uma vez. Gustavo, o que vamos dizer quando as pessoas perguntarem sobre isso? Ela gesticulou para seu ventre. Sua família, seus amigos, os funcionários, o que você quer dizer? As pessoas vão assumir que o bebê é seu. E quando perceberem que não é, Gustavo não havia considerado completamente as implicações sociais da situação. Suponho que lidaremos com cada situação conforme ela surgir. A verdade quando for apropriada.
Mentiras brancas quando necessário para evitar fofocas maldosas. E sua família? Minha mãe está em Belo Horizonte cuidando da minha tia Carmela doente. Provavelmente não virá visitar até depois que o bebê nascer. Camila assentiu, claramente aliviada por ter mais tempo para se preparar para aquela eventualidade particular. Descanse, ele lhe disse da porta. Amanhã falaremos de qualquer outra coisa que você precise organizar. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Enquanto caminhava de volta para a casa principal, Gustavo refletiu sobre o quão surreal havia sido o dia. Naquela manhã, Camila era parte de seu passado. Agora era novamente parte de seu presente cotidiano. E pela primeira vez em 2 anos, a casa não se sentiria completamente vazia quando a noite chegasse. 3 semanas depois que Camila se instalou na casa de hóspedes, ela havia encontrado uma rotina que lhe funcionava. As manhãs ela dedicava a ler no jardim, às tardes a revisar documentos legais relacionados ao golpe de seu ex-sócio, e às noites a planejar o futuro incerto que a esperava depois do nascimento do bebê. Seu ventre havia crescido notavelmente, e os movimentos do bebê haviam se tornado mais frequentes e vigorosos. A convivência com Gustavo havia sido surpreendentemente civilizada. Ele cumpria sua palavra sobre respeitar a privacidade dela, limitando suas interações a verificações discretas sobre seu bem-estar e conversas ocasionais quando se encontravam no jardim. No entanto, Camila havia notado que ele trabalhava em casa com mais frequência do que o usual e suspeitava que era para estar perto em caso de emergências médicas. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto tomava café na pequena varanda da casa de hóspedes, ouviu vozes familiares perto da entrada principal da propriedade. Seu coração parou quando reconheceu a voz distinta de Dona Lúcia Mendes, a mãe de Gustavo, que aparentemente havia retornado inesperadamente de Belo Horizonte. Filho, por que você não me disse que tinha voltado com a Camila? A voz da senhora carregava uma mistura de emoção e reproche que Camila conhecia bem. De sua posição na varanda, ela podia ver parcialmente a entrada, onde Gustavo abraçava a mãe, claramente surpreso com sua chegada. Dona Lúcia, uma mulher de 68 anos, com cabelo prateado sempre perfeitamente penteado, e uma postura que irradiava dignidade tradicional. Carregava sua bagagem e uma expressão de determinação maternal. Mãe, o que a senhora faz aqui? Como está a tia Carmela? Ouviu Gustavo perguntar, evitando habilmente a primeira pergunta. Carmela está melhor, muito melhor. Mas quando a Helena Ribeiro me disse que havia visto a Camila grávida no hospital há algumas semanas e que você estava com ela... Dona Lúcia fez uma pausa. Dramática. Por que você não me disse que iam me dar um neto? Camila sentiu o mundo cambalear ao seu redor. Helena Ribeiro era uma amiga próxima da família Mendes e aparentemente havia interpretado completamente mal a situação no hospital. Sem dúvida, ela correu para contar a Dona Lúcia sua versão dos eventos, assumindo que o bebê era de Gustavo. Mãe, é complicado, começou Gustavo, mas sua mãe o interrompeu. Complicado? Vocês vão ter um bebê? O que há de complicado nisso? Sua voz tornou-se mais suave, mais emocional. Filho, durante 2 anos eu estive preocupada com você, vivendo sozinho nesta casa enorme, trabalhando demais, sem me dar esperanças de netos. E agora acontece que você se reconciliou com a Camila e vão formar uma família... Camila levantou-se cuidadosamente, sabendo que tinha que intervir antes que a situação se tornasse mais complicada. No entanto, enquanto se dirigia à porta, ouviu Gustavo dizer: Mãe, Camila está descansando. Ela teve uma gravidez difícil e o médico ordenou repouso absoluto. Repouso absoluto? Pobre menina. Então é perfeito que eu esteja aqui. Posso cuidar dela, cozinhar para ela, garantir que esteja confortável. A voz de Dona Lúcia se encheu de propósito maternal. Onde ela está? No antigo quarto dela? Ela está na casa de hóspedes. Prefere ter seu próprio espaço. A casa de hóspedes? Por que ela não está com você na casa principal? Gustavo, quando uma mulher está grávida,
especialmente com problemas médicos, precisa se sentir segura e cuidada, não isolada. Camila decidiu que era momento de aparecer antes que Gustavo tivesse que inventar mais mentiras. Saiu da casa de hóspedes e caminhou lentamente pelo caminho, até onde estavam mãe e filho, preparando-se mentalmente para uma conversa que sabia ser complicada. Dona Lúcia a cumprimentou com um sorriso cuidadosamente neutro. A mãe de Gustavo virou-se e seu rosto se iluminou imediatamente. Apesar das tensões que haviam existido durante o casamento, principalmente devido às diferenças de classe social, Dona Lúcia sempre havia tratado Camila com carinho maternal. Camila, minha filha! O de Dona Lúcia se aproximou rapidamente e a abraçou com cuidado, tocando suavemente seu ventre. Olha só que linda você está. Quantos meses você tem? 7 meses e meio. Respondeu Camila, trocando um olhar rápido com Gustavo por cima da cabeça de sua mãe. E como você se sente? Helena me disse que você teve problemas no hospital. Estou muito melhor agora. Só preciso descansar muito. Dona Lúcia a estudou com olhos experientes de mãe e avó em potencial. Você está magra demais. Vou cozinhar todas as suas comidas favoritas. Você se lembra da minha galinhada? E do meu pudim de leite? Apesar da complexidade da situação, Camila sentiu um calor genuíno ao recordar como Dona Lúcia havia tentado integrá-la à família durante os primeiros anos de casamento, ensinando-lhe receitas tradicionais e compartilhando histórias familiares. Lembro perfeitamente, respondeu com sinceridade. Perfeito. Vou ficar aqui até meu neto nascer e vocês estiverem bem estabelecidos como família novamente. Dona Lúcia olhou para os dois com satisfação maternal. E estive rezando por isso durante 2 anos. Camila sentiu uma pontada de culpa ao ver a felicidade genuína nos olhos da senhora. Gustavo parecia estar lutando com a mesma sensação, passando a mão pelo cabelo em seu gesto característico de frustração. Mãe, começou Gustavo cuidadosamente, talvez devêssemos conversar sobre o quê? Sobre como vão se organizar para quando o bebê chegar. Sobre se já escolheram nomes. Sobre se precisam que eu me mude permanentemente para ajudar com meu neto. Dona Lúcia praticamente vibrava de emoção antecipatória. Camila tomou uma decisão rápida. Dona Lúcia, por que não entramos e a senhora se acomoda? Tenho certeza de que está cansada da viagem. Excelente ideia. Gustavo, leve minhas malas para meu quarto habitual. E depois quero que me contem tudo sobre como se reconciliaram e sobre os planos para o bebê. Enquanto Gustavo levava as malas para a casa principal, claramente lutando com o dilema moral de perpetuar o mal-entendido de sua mãe, Camila caminhava lentamente ao lado de Dona Lúcia. Minha filha, disse a senhora tomando seu braço suavemente. Você não sabe o quão feliz me faz ver que vocês dois encontraram o caminho de volta um para o outro. Sempre soube que se amavam demais para que o divórcio fosse permanente. Camila sentiu um nó na garganta. A alegria inocente de Dona Lúcia fazia com que a verdade parecesse uma traição. No entanto, também sabia que a senhora havia sofrido problemas cardíacos nos últimos anos e que uma comoção emocional forte poderia ser perigosa para a sua saúde. Tem sido uma surpresa para todos, conseguiu dizer finalmente. As melhores coisas da vida geralmente são, respondeu Dona Lúcia com sabedoria maternal. Deus tem seus próprios tempos e suas próprias maneiras de arrumar as coisas. Enquanto entravam na casa principal, Camila se perguntou como navegariam essa nova complicação. A presença de Dona Lúcia mudaria completamente a dinâmica de seu arranjo temporário. E a mentira que agora se viam obrigados a manter tinha o potencial de se tornar cada vez mais complicada. Mas ao ver a felicidade radiante no rosto da mulher mais velha, ela também entendeu que proteger aquela alegria havia se tornado uma prioridade, pelo menos temporariamente. Alguns enganos, ela refletiu, nasciam não da malícia, mas da compaixão. O jantar aquela noite foi uma experiência surreal que colocou à prova as habilidades de atuação de ambos os ex-esposos.
Dona Lúcia havia tomado o controle da casa principal com a eficiência de uma general maternal, reorganizando horários de refeições, supervisionando a dieta de Camila e transformando um quarto do segundo andar em um potencial quarto de bebê. Camila, você tem que comer mais, insistia Dona Lúcia, servindo uma segunda porção de arroz com frango em seu prato. Você está alimentando 2 pessoas agora. Já comi o suficiente, Dona Lúcia, de verdade. Bobagem. Minha avó sempre dizia que uma mulher grávida precisa comer como se fosse alimentar um lutador. A senhora virou-se para o filho. Gustavo, você tem vigiado para que ela coma adequadamente? Gustavo quase engasgou com a água. É sim, mãe. Camila é muito responsável com a dieta dela. Bem, porque durante minha gravidez com você, seu pai me trazia mangas frescas todas as manhãs. Dizia que você precisava de vitaminas para crescer forte. Dona Lúcia sorriu nostalgicamente. Já sabem qual o sexo do bebê? Camila e Gustavo trocaram olhares rápidos. É uma menina, respondeu Camila suavemente. Uma menina. Dona Lúcia juntou as mãos com deleite. Vou ter uma neta. Já tem nome? Esperança, disse Camila sem pensar. Esperança Mendes, murmurou Dona Lúcia, testando como soava. É perfeito. Um nome cheio de significado e tradição. Camila sentiu uma pontada de desconforto ao ouvir o sobrenome de Gustavo anexado ao nome que havia escolhido para sua filha. Tecnicamente, quando nascesse, o bebê levaria o sobrenome Nogueira, não Mendes. Mas corrigir esse detalhe agora revelaria toda a verdade. Mãe, interveio Gustavo cuidadosamente. Como está realmente a tia Carmela? A senhora disse que havia melhorado. Muito melhor. Os medicamentos novos fizeram maravilhas para a artrite dela. Dona Lúcia fez uma pausa. Mas sendo honesta, acho que parte da melhora dela veio de saber que finalmente iria conhecer a neta do seu sobrinho. A senhora contou a ela sobre a Camila? Perguntou Gustavo com surpresa. Claro, toda a família está emocionada. Seu primo Renato quer organizar uma celebração quando Esperança nascer. E sua tia insiste em tecer uma manta especial. Dona Lúcia sorriu amplamente. Toda a família tem esperado por este momento. Camila sentiu que o peso da mentira crescia exponencialmente. Não era apenas Dona Lúcia quem estava emocionada. Toda a família estendida de Gustavo agora estava envolvida em uma alegria baseada em uma falsa premissa. E quando planejam se casar novamente? Lhe perguntou Dona Lúcia de repente. A pergunta caiu como uma bomba no tranquilo jantar. Camila parou de mastigar e Gustavo ficou imóvel com o garfo a meio caminho da boca. Casar novamente? Repetiu Gustavo lentamente. Bem, sim. Sei que tecnicamente ainda são divorciados, certo? Digo, presumi que haviam se reconciliado recentemente e que o casamento viria depois do bebê. Dona Lúcia os olhou expectante. Ou já se casaram em segredo? Não nos casamos, disse Camila honestamente. Então precisam fazê-lo logo, antes que Esperança nasça, idealmente. Dona Lúcia adotou seu tom maternal mais autoritário. As crianças precisam de estabilidade e uma família precisa estar apropriadamente unida diante de Deus e da lei. Mãe, começou Gustavo, as coisas são mais complicadas agora. O casamento não é apenas uma formalidade. Complicadas. O que há de complicado? Vocês se amam, vão ter uma filha juntos e já aprenderam com os erros do passado. Dona Lúcia agitou uma mão desdenhosamente. A idade traz sabedoria. Tenho certeza de que desta vez será diferente. Camila se desculpou para ir ao banheiro, precisando de um momento para processar a conversa. No espelho do banheiro de hóspedes, ela se estudou. Rosto pálido, olhos preocupados e um ventre que proclamava uma maternidade que logo seria evidente para todo o mundo. No que ela havia se metido? Quando ela voltou, encontrou Gustavo e sua mãe em uma conversa sussurrada que parou abruptamente quando ela apareceu. Tudo bem? Perguntou Gustavo, notando sua expressão tensa. Só um pouco cansada, mentiu. Claro que você está cansada. A gravidez é exaustiva.
Dona Lúcia levantou-se para recolher os pratos. Vá descansar, minha filha. Eu cuido da limpeza. Não é necessário, Dona Lúcia, posso ajudar. Absolutamente não. Uma mulher em sua condição não deve fazer trabalhos domésticos pesados. A senhora gesticulou para Gustavo. E você, filho, acompanhe Camila até a casa de hóspedes. Uma mulher grávida não deve caminhar sozinha no escuro. A caminhada de volta para a casa de hóspedes foi tensa e silenciosa. Somente quando estavam lá dentro, com a porta fechada, eles se permitiram falar livremente. Isso está saindo do controle, murmurou Camila, sentando-se pesadamente no sofá. Eu sei. Gustavo passou as duas mãos pelo cabelo. Não pensei que Helena Ribeiro correria para contar à minha mãe sobre o hospital. O que vamos fazer? Sua mãe está planejando celebrações familiares e falando de novo casamento. Toda a sua família está emocionada por um bebê que nem sequer levará seu sobrenome. Podemos contar a verdade, sugeriu Gustavo, embora seu tom indicasse que ele mesmo tinha dúvidas sobre essa opção. Sua mãe, que teve problemas cardíacos no ano passado, a mulher que acabou de me dizer que tem rezado pela nossa reconciliação durante 2 anos. Camila balançou a cabeça. A comoção poderia ser perigosa para ela. Então, o que você sugere? Camila ficou em silêncio por um momento, ponderando opções que todas pareciam problemáticas. Talvez possamos manter a farsa até a esperança nascer. Depois, quando sua mãe vir que você é capaz de ser uma figura paterna amorosa para um bebê que não é biologicamente seu, podemos explicar a verdade gradualmente. 3 meses fingindo que somos um casal reconciliado. 3 meses fingindo que somos um casal que está tentando reconstruir seu relacionamento, corrigiu Camila. Não é mentir completamente. Estamos vivendo juntos, estamos aprendendo a nos comunicar melhor, e você está se tornando uma figura importante na vida do meu bebê. Gustavo considerou a proposta. E o que acontece quando minha mãe perguntar por que não compartilhamos o quarto? Ou por que não nos comportamos como um casal apaixonado? Diremos que estamos indo com calma, que queremos ter certeza de construir uma base sólida desta vez, antes de fazer compromissos maiores. E o casamento que ela está esperando? Diremos que estamos considerando para depois do nascimento, quando as coisas se estabilizarem. Era um plano cheio de buracos potenciais, e ambos sabiam disso. Mas a alternativa, machucar uma mulher mais velha que já havia sofrido a perda de sua nora favorita uma vez, parecia pior. Está bem, concordou Gustavo finalmente. Mas precisamos estabelecer limites claros sobre até onde vamos com essa atuação. Claro, nada físico, além do que minha mãe poderia esperar ver em um casal que está reconstruindo seu relacionamento lentamente. E se em algum momento se tornar muito desconfortável para qualquer um de nós, paramos e enfrentamos as consequências. Acordado. Enquanto Gustavo se dirigia à porta, Camila o deteve mais uma vez. Gustavo, você acha que somos pessoas terríveis por fazer isso? Ele considerou a pergunta seriamente. Acho que somos pessoas imperfeitas, tentando proteger alguém que amamos de uma desilusão desnecessária. Pelo menos por enquanto. Espero que você tenha razão. Eu também. Depois que ele saiu, Camila ficou no sofá, uma mão no ventre, perguntando-se como uma simples coincidência em uma padaria havia evoluído para uma situação tão complexa. Esperança se moveu dentro dela, como se respondesse ao seu estresse, e Camila sussurrou suavemente. Calma, meu amor. Vai ficar tudo bem. De alguma forma, vai ficar tudo bem. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranhamente doméstica que teria sido cômica se não estivesse carregada de tanta complexidade emocional. Dona Lúcia havia assumido o controle da casa principal com a eficiência de uma general maternal, reorganizando horários de refeições, supervisionando a dieta de Camila e transformando um quarto do segundo andar em um potencial quarto de bebê. Olha o que encontrei no sótão.
anunciou naquela manhã, entrando na cozinha, onde Camila tomava café sob a atenta supervisão da senhora. Ela carregava um berço de madeira antigo entalhado à mão. Era do Gustavo quando era bebê. O avô dele fez especialmente para ele. Camila tocou suavemente a madeira polida, notando os pequenos detalhes artesanais que falavam de horas de trabalho amoroso. É lindo. Vou restaurá-lo para que esperança. Só precisa de um pouco de lixa e verniz novo. Dona Lúcia sorriu com satisfação. É importante que as crianças durmam em berços que abrigaram amor familiar. Gustavo apareceu na cozinha, claramente recém-saído do banho após sua rotina matinal de exercícios. Ele havia desenvolvido o hábito de tomar café da manhã na casa principal desde a chegada de sua mãe, em parte de sua atuação como casal reconciliado. "Bom dia", murmurou, beijando a bochecha de Camila em um gesto que havia se tornado automático, mas que ainda enviava arrepios involuntários por sua espinha dorsal. "Bom dia", respondeu ela, tentando soar natural. "Filho, diga a Camila sobre o parque que visitamos ontem", instruiu Dona Lúcia, servindo ovos mexidos no prato de Gustavo. No dia anterior, enquanto Camila descansava, Gustavo havia levado a mãe para percorrer alguns parques próximos para encontrar o melhor lugar para levar a esperança quando ela for. Maior era parte da narrativa que haviam construído sobre planejar seu futuro como família. "Tem um parque no Ibirapuera com uma área de lazer incrível", relatou Gustavo, sentando-se ao lado de Camila. "E outro nos jardins, com muitas árvores para sombra. Perfeito. As crianças precisam de ar fresco e espaço para correr." Dona Lúcia sentou-se com seu próprio café. "E quanto à escola? Já pesquisaram opções educacionais?" Camila quase engasgou com seu suco de laranja. "Escola? Dona Lúcia, o bebê nem nasceu ainda. Nunca é cedo demais para planejar, minha filha. As melhores escolas têm listas de espera de anos." A senhora adotou sua expressão de sabedoria maternal. "Vocês querem garantir que Esperança tenha as melhores oportunidades." O telefone de Gustavo tocou, interrompendo a conversa sobre educação pré-escolar. Ele olhou a tela e franziu a testa. "É o Alexandre", murmurou. "Preciso atender." Ele se afastou para falar em particular, mas Camila pôde ouvir fragmentos de uma conversa que parecia tensa. Mencionou algo sobre reunião urgente e problemas com o projeto do Ceará. "Tudo bem?" Ele perguntou quando ele retornou, notando sua expressão preocupada. "Problemas no escritório. Tenho que ir resolver uma situação." Ele se dirigiu às escadas. "Vou me trocar e sair." Dona Lúcia esperou até que ouvissem seus passos no segundo andar antes de se virar para Camila com expressão maternal, mas direta. "Minha filha, está tudo realmente bem entre vocês?" A pergunta direta pegou Camila de surpresa. "O que a senhora quer dizer?" "Tenho observado nestes dias. Vocês são gentis um com o outro, atenciosos, até carinhosos superficialmente. Mas..." Dona Lúcia fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Não há faísca. Não há a eletricidade que costumava existir entre vocês." Camila sentiu o coração acelerar. "Estamos indo com calma. Aprendemos que nos apressar foi parte do problema da primeira vez." Dona Lúcia a estudou com olhos que haviam visto décadas de relações humanas. "Ou talvez estejam fingindo estar juntos por alguma razão que eu não entendo." A franqueza da pergunta deixou Camila sem palavras. Sua atuação havia sido tão óbvia. "Dona Lúcia, calma, minha filha. Não estou acusando ninguém de nada." A senhora lhe tomou a mão suavemente. "Só estou preocupada. Durante o casamento de vocês, quando as coisas estavam bem, havia uma energia especial no ar. Gustavo sorria diferente, você andava diferente. Agora somos mais velhos, mais cautelosos. Talvez." Dona Lúcia não parecia completamente convencida. "Posso te perguntar algo pessoal?" Camila assentiu, embora temesse a direção da conversa. "Você ama meu filho?" A pergunta a atingiu como um soco físico. Durante semanas, ela havia estado navegando perguntas sobre logística, medicina e arranjos de vida. Ninguém lhe havia perguntado diretamente sobre seus sentimentos. "É complicado", respondeu finalmente.
sendo mais honesta do que havia pretendido. O amor verdadeiro sempre é complicado, minha filha, mas existe ou não existe. Não há termos meios. Antes que Camila pudesse responder, Gustavo retornou vestido para o escritório, gravata perfeitamente amarrada e expressão de negócios. Tenho que ir. Há uma crise com um de nossos contratados no Ceará. Beijou a bochecha de Camila novamente, um gesto que agora parecia mais mecânico após a conversa com a mãe. Você vai ficar bem? Claro, sua mãe e eu vamos planejar a restauração do berço. Depois que Gustavo saiu, Dona Lúcia e Camila trabalharam em silêncio por um tempo, lixando suavemente a madeira antiga do berço. Era um trabalho meditativo que permitia que os pensamentos vagassem. Sabe o que eu mais sinto falta de quando vocês eram casados? E perguntou Dona Lúcia de repente. O quê? Mas e como Gustavo falava de você quando você não estava presente? Os olhos dele brilhavam quando mencionava algo engraçado que você havia dito ou quando descrevia um projeto em que você estava trabalhando. A senhora sorriu nostalgicamente. Um homem apaixonado não pode evitar falar da mulher que ama. E agora ele não faz isso? Agora ele fala de você com cuidado, como se estivesse protegendo algo frágil. Dona Lúcia fez uma pausa em sua lixa. Há algo que eu precise saber, Camila? Era o momento perfeito para confessar tudo. Camila sentiu as palavras se formando em sua garganta. O bebê não é do Gustavo. Estou aqui porque perdi tudo, e ele está me ajudando por bondade. Não estamos realmente reconciliados. Mas quando olhou os olhos esperançosos de Dona Lúcia, as palavras morreram em seus lábios. Só que ambos estamos sendo muito cautelosos desta vez, disse em seu lugar. Não queremos cometer os mesmos erros. A cautela é sábia, concordou Dona Lúcia. Mas não deixem que a cautela os impeça de viver plenamente. Naquela tarde, enquanto Dona Lúcia dormia à sesta e Camila lia no jardim, seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Camila Nogueira? Sim, é Alexandre Fontes, sócio de Gustavo na Tec Verde. Você tem um momento para conversar? Camila franziu a testa. Durante seu casamento, ela havia conhecido Alexandre em várias ocasiões sociais, mas nunca haviam tido conversas privadas. Claro. Está tudo bem? Isso depende. Posso perguntar se Gustavo lhe mencionou algum problema na empresa ultimamente? Problemas? Não especificamente. Por quê? Houve uma pausa antes que Alexandre continuasse. Camila, preciso saber se posso confiar em você com informações sensíveis. Alexandre, não tenho certeza do que você está pedindo. Estou perguntando se sua lealdade está com Gustavo ou com a verdade. A pergunta era tão dramática e inesperada que Camila quase riu. Desculpe. Há coisas acontecendo na Tec Verde que Gustavo não está vendo porque está distraído. Distraído pela situação pessoal dele com você. Alexandre baixou a voz. E preciso de alguém próximo a ele que possa me ajudar a fazê-lo prestar atenção antes que seja tarde demais. Camila sentiu um alarme imediato. Do que você está falando exatamente? Não por telefone. Podemos nos encontrar amanhã? Há algo que você precisa ver. A ligação de Alexandre havia plantado uma semente de inquietude que Camila não pôde ignorar. Naquela noite, quando Gustavo retornou do escritório visivelmente tenso, ela decidiu sondar suavemente sobre os problemas empresariais que pareciam estar se acumulando. Como foi seu dia? Te perguntou enquanto jantavam em família, com Dona Lúcia presidindo a mesa como uma matriarca satisfeita. Complicado, respondeu Gustavo, movendo distraidamente a comida em seu prato. Problemas com os contratos do Ceará. Que tipo de problemas? Nem insistiu Camila, notando como ele evitava entrar em detalhes. Nada que não se possa resolver, murmurou, mas seu tom não era convincente. Dona Lúcia observava a troca com interesse maternal. Filho, durante o jantar não se fala de trabalho, é tempo em família. Você tem razão, mãe. Gustavo forçou um sorriso. Camila, como você se sentiu hoje? O bebê se mexeu muito?
Era uma mudança de assunto óbvia, mas Camila decidiu não pressioná-lo na frente da mãe. No entanto, mais tarde naquela noite, quando se encontraram casualmente no jardim, ela abordou o tema novamente. Gustavo, Alexandre me ligou hoje. Ele parou abruptamente. Alexandre te ligou por quê? Te disse que havia problemas na empresa e que você estava distraído. Camila estudou sua expressão. Há algo que eu preciso saber? Alexandre está exagerando. Ele sempre foi dramático quando se trata de negócios. Mas há problemas reais. Gustavo ficou em silêncio por um momento, claramente debatendo o quanto revelar. Discrepâncias em alguns relatórios financeiros. Nada catastrófico, mas precisa de investigação. Que tipo de discrepâncias? Camila, não quero te preocupar com isso. Você já tem estresse suficiente. Era a mesma atitude protetora que havia caracterizado o casamento deles e que, inevitavelmente, a havia feito se sentir excluída de partes importantes da vida dele. Gustavo, não sou de cristal. Posso lidar com informações sobre problemas empresariais. Ele a olhou por um longo momento. Está bem. Parece que alguns fundos designados para o projeto do Ceará foram redistribuídos sem minha autorização. Redistribuídos por quem? Essa é a pergunta de R$1 milhão. No dia seguinte, Camila se encontrou com Alexandre em um café discreto nos jardins, longe das áreas onde poderiam ser vistos por conhecidos de Gustavo. Alexandre chegou com uma expressão grave e uma pasta de documentos debaixo do braço. Obrigado por vir, disse, sentando-se em frente a ela. Sei que isto é incomum. O que está realmente acontecendo, Alexandre? Sem mais rodeios, Alexandre abriu a pasta e tirou vários documentos. Durante os últimos 6 meses, notei inconsistências em nossos registros financeiros. Fundos que desaparecem, contratos modificados sem o conhecimento de Gustavo, pagamentos a empresas que não reconheço. Camila examinou os documentos. Embora não fosse especialista em finanças corporativas, as discrepâncias eram evidentes mesmo para ela. Você acha que alguém está roubando da empresa? E pior que isso, Alexandre baixou a voz. Acho que alguém está sabotando deliberadamente o projeto do Ceará para vender nossa tecnologia para a Green Tech International. A Green Tech era uma multinacional que havia tentado comprar a Tech Verde anos atrás, oferecendo somas exorbitantes que Gustavo havia recusado por princípios. Quem teria acesso para fazer isso? Alexandre hesitou. Alguém muito próximo a Gustavo. Alguém com acesso às contas dele, suas senhas, suas decisões estratégicas. A implicação era clara, embora Alexandre não a verbalizasse diretamente. Apenas algumas poucas pessoas tinham esse nível de acesso à empresa de Gustavo. Por que você está me contando isso em vez de ao Gustavo diretamente? Porque quando tentei mencionar minhas suspeitas a ele há 2 semanas, ele me disse que eu estava sendo paranoico, que eu me concentrasse nas minhas próprias responsabilidades. Alexandre inclinou-se para a frente. Mas você conhece Gustavo melhor do que ninguém. Sabe como falar com ele, como fazê-lo prestar atenção. Camila sentiu a ironia da situação. Alexandre presumia que ela tinha influência sobre Gustavo, baseando-se em sua suposta reconciliação romântica, quando na realidade o relacionamento atual deles era mais frágil do que nunca. O que você precisa que eu faça? Convença-o a revisar estes documentos pessoalmente, que traga auditores externos, que leve isso a sério antes que percamos o projeto que significa tanto para ele. Camila pegou os documentos, sentindo o peso de uma responsabilidade que não havia buscado. Alexandre, você tem suspeitas específicas sobre quem poderia estar por trás disso? A expressão de Alexandre tornou-se ainda mais sombria. Tenho suspeitas, mas sem provas concretas, prefiro não fazer acusações. Naquela noite, Camila esperou até que Dona Lúcia se retirasse para seu quarto antes de procurar Gustavo em seu escritório. Ela o encontrou revisando documentos,
A concentração intensa que lembrava de seus anos de casamento gravada em seu rosto. "Posso interromper?" Te perguntou da porta. "Claro." Gustavo levantou a vista, notando imediatamente os papéis em suas mãos. "O que você tem aí?" "Documentos que Alexandre me pediu para te mostrar." Ela sentou-se em frente à mesa dele, colocando os papéis entre eles. "Gustavo, acho que você deveria olhar isso seriamente." Durante a hora seguinte, eles revisaram meticulosamente cada documento. Camila observou como a expressão de Gustavo mudava gradualmente de ceticismo para preocupação e, finalmente, para uma raiva fria que ela conhecia bem. "Isso é sistemático", murmurou, estudando um contrato modificado. "Alguém tem desviado fundos sistematicamente durante 6 meses. Quem tem acesso para fazer essas mudanças? Muito poucas pessoas. Meu assistente principal, o chefe de finanças, alguns gerentes seniores." Ele parou abruptamente. "E Alexandre?" A implicação ficou suspensa entre eles. "Você acha que Alexandre poderia estar envolvido?" "Não sei." Gustavo passou as mãos pelo rosto. "Durante 8 anos ele foi meu sócio mais confiável. Mas essas transações exigem a assinatura eletrônica dele também. Ou alguém poderia estar usando o acesso dele sem que ele soubesse. Possível, mas complicado." Gustavo recolheu os documentos. "Preciso trazer auditores externos amanhã mesmo." Enquanto ele se preparava para sair, Camila tocou suavemente seu braço. "Gustavo, seja quem for, não deixe que isso destrua o projeto do seu pai." Ele a olhou com uma expressão que misturou gratidão e algo mais profundo. "Obrigado por me trazer isso. Sei que você não tinha obrigação de se envolver." "Claro que sim", respondeu sem pensar. "Seu sucesso me importa." As palavras ficaram entre eles, mais honestas do que qualquer um havia pretendido. Por um momento, os anos de ressentimento e as atuações recentes desapareceram, deixando apenas a verdade simples de que, apesar de tudo, eles continuavam a se importar um com o outro. "Camila", começou Gustavo, "você deveria descansar." Ela o interrompeu rapidamente, afastando-se antes que qualquer um dos dois dissesse algo que complicasse ainda mais sua situação já delicada. Mas enquanto caminhava de volta para a casa de hóspedes, Camila não pôde escapar da realização de que seu coração havia respondido à vulnerabilidade que havia visto nos olhos de Gustavo e que proteger seu bem-estar havia se tornado instintivo novamente. Os auditores externos chegaram a Tec Verde como cirurgiões a uma operação de emergência, dissecando cada transação financeira dos últimos 8 meses. Gustavo passou 3 dias consecutivos no escritório, voltando para casa apenas para dormir algumas horas antes de retornar ao campo de batalha empresarial. Camila observava sua deterioração física com crescente preocupação. As olheiras sob seus olhos haviam se acentuado. Ele mal tocava a comida que Dona Lúcia preparava, e suas respostas às conversas familiares haviam se tornado monossilábicas e distraídas. "Ele está trabalhando demais", comentou Dona Lúcia durante o café da manhã do 4º dia, olhando para a cadeira vazia de seu filho. "Uma família precisa de um pai presente, não de um fantasma que aparece apenas para dormir. Ele está passando por uma crise importante no trabalho", explicou Camila, defendendo-o instintivamente. "As crises de trabalho existem sempre, minha filha. Mas os primeiros meses com um bebê a caminho só acontecem uma vez." Dona Lúcia a estudou com expressão maternal. "Você não pode falar com ele? Fazê-lo entender que sua família deve ser sua prioridade." A ironia da situação não passou despercebida para Camila. Dona Lúcia pedia que ela exercesse influência matrimonial sobre um homem que tecnicamente não era seu marido e com quem fingia uma reconciliação por bondade para com ela mesma. Naquela tarde, quando Gustavo finalmente apareceu em casa, Camila o encontrou no jardim, falando acaloradamente ao telefone. Fragmentos da conversa chegaram até ela. "Não me importa se é sua assinatura, preciso saber quem autorizou essas transferências. 8 anos de sociedade não significam nada se há traição."
Quando terminou a ligação, ele se deixou cair no banco do jardim com expressão derrotada. Mas notícias? Perguntou Camila, aproximando-se cautelosamente. Os auditores confirmaram o que suspeitávamos. Alguém tem desviado fundos sistematicamente durante 6 meses. Sua voz soava rouca de cansaço. O projeto do Ceará está comprometido. Poderíamos perder contratos que representam anos de trabalho. Descobriram quem? Gustavo ficou em silêncio por um momento que se estendeu demais. As evidências apontam para Alexandre. Camila sentiu como se tivesse levado um soco. Alexandre? O mesmo Alexandre que me mostrou os documentos? O mesmo. Aparentemente, a assinatura eletrônica dele está em todas as transações fraudulentas. Os auditores encontraram correspondência no computador dele com representantes da Green Tech International. Gustavo passou as 2 mãos pelo cabelo. Meu melhor amigo, meu sócio de 8 anos, vendendo minha empresa por debaixo do pano. Mas, Gustavo, isso não faz sentido. Por que ele teria me mostrado evidências de sua própria fraude? Talvez para despistar. Talvez para parecer inocente, apontando para os problemas que ele mesmo estava causando. Sua voz tornou-se amarga. Ou talvez eu tenha subestimado completamente a capacidade de manipulação dele. Camila recordou a reunião no café, a expressão grave de Alexandre, sua insistência de que Gustavo estava distraído por sua situação pessoal. Havia sido tudo uma atuação elaborada? O que você quer de nós, Alexandre? Perguntou Gustavo finalmente. Quero sair disso com dignidade. Venderei minha parte da empresa por um preço justo. Assinarei acordos de não concorrência e desaparecerei da sua vida profissional. Sua voz suavizou-se. E quero que você entenda que não foi pessoal contra você. Foi pessoal contra a sensação de ser invisível. As negociações duraram mais 3 horas. No final, concordaram em uma separação que protegia o projeto do Ceará, enquanto permitia que Alexandre se retirasse sem consequências legais devastadoras. Não era justiça perfeita, mas era uma resolução que ambos podiam aceitar. Quando finalmente saíram do prédio, Camila sentiu uma contração forte que a fez parar abruptamente, ofegando. Camila, o que está acontecendo? De Gustavo assegurou imediatamente. Acho que... Outra contração, mais intensa. Acho que Esperança decidiu que hoje é um bom dia para nascer. O pânico e a alegria cruzaram simultaneamente o rosto de Gustavo. Você tem certeza? Com bastante certeza. Camila tentou sorrir apesar da dor. Você poderia me levar para o hospital? Parece que nossa filha tem seu próprio senso de drama. Enquanto Gustavo a ajudava a subir no carro, Camila refletiu sobre a ironia perfeita. Depois de meses fingindo ser uma família, estavam prestes a se tornar uma da maneira mais real possível. Gustavo, murmurou enquanto ele dirigia para o hospital. Obrigada por me deixar estar lá hoje, por não me proteger dos problemas. Obrigada por insistir em estar lá, respondeu, tomando sua mão enquanto outra contração a atravessava. Eu não teria conseguido lidar com isso sozinho. E pela primeira vez em anos, ambos perceberam que já não queriam fazê-lo sozinhos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um curtir e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.